Graça e paz. Hoje nós vamos basear o nosso vídeo num texto que está aqui em Lucas 2, o versículo, né? Lucas 2, 41 até o 47. Fala assim: Ora, todos os anos iam seus pais, os pais de Jesus, para Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam as suas inteligências e respostas. E quando viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Interessante. Quando nós lemos esse versículo aqui, fala o seguinte, no 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém. Todos os anos. Todos os judeus, eles tinham as festas, né? Eles têm as festas bíblicas, que eles comemoram. E a Páscoa é a principal festa bíblica. A Páscoa, o Pentecostes e a festa Tabernáculos, né? Todos os anos. E aqui fala que os pais de Jesus, eles iam todos os anos. Mas interessante que quando Jesus ele tem 12 anos, aí eles relatam exatamente o acontecido. Eles não relatam o que aconteceu, né? Quando ele tinha 7 anos, 8 anos, ou quando ele tinha 13, 14, 15. E é um relato, né? Que a gente não tem relato da infância, né? De Jesus, apenas aquela parte, né, que eles têm que ir para o Egito e depois voltam. E depois, né, quando ele já está com 30 anos, começando o seu ministério. E aqui, não foi por acaso. A gente, quando nós vamos estudar a Bíblia, a gente sempre tem que procurar saber qual que é o contexto, né? Qual que é o contexto disso aqui? Por que Jesus estava no templo com 12 anos? Por que isso aconteceu aos 12 anos de idade? Por quê? Porque existe, quando a criança ela atinge a idade de 12 anos na cultura judaica, ele passa por um ritual, por uma festa chamada Bar Metzivah. Bar Metzivah. Bar, né, como eu já disse, é filho. Metzivah, filho do mandamento. Então, quando ele tem a idade desde pequeno, né? Se você ler Deuteronômio 6, o que fala? O Senhor fala que nós devemos ensinar a criança desde pequena, né? Ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, inculcar as palavras na mente das crianças. Então, desde criança, eles já vão aprendendo a palavra. E quando chega na fase de mais ou menos uns 10 anos, eles se dedicam ainda mais a fazer estudos sobre as festas judaicas, sobre a simbologia, sobre a religião, sobre a Torá, sobre as leis de Deus e também sobre comportamento humano, como ser um cidadão melhor, como ser o seu comportamento em sociedade. Tudo isso eles estudam porque quando chegam aos 12 anos, eles passam por esse cerimonial. Que se eles respondem tudo, se eles vão bem nele, a partir daí ele está apto para governar a sua vida. Interessante, né? 12 anos, 12 anos para nós aqui, isso é uma coisa assim, fora até de pensar, né? Porque 12 anos aqui na nossa cultura, ele não é responsável por nada. Mas ali na cultura judaica, quando ele passa por essa fase, é como se ele estivesse saindo da fase de criança para adulto. Por isso, Jesus estava ali no templo, sendo interrogado e interrogando. Interessante que ele, né, não só apenas estava sendo interrogado, mas ele também estava interrogando.
e fala que eles ficaram admirados de ver a sua inteligência e as suas respostas. Aí, assim, muitas vezes a gente pensa assim, porque ele era filho de Deus, ele já nasceu assim mais sábio, mais que isso. Não, a palavra de Deus não fala isso, não. A palavra de Deus fala que ele veio como homem. Então aqui ele estudou isso aqui. O Espírito Santo não trouxe à memória dele algo que não estava dentro dele. Quando ele nasceu como menino, então ele aprendeu as coisas, ele aprendeu, ele leu, ele estudou, por isso ele estava ali fazendo tudo isso, por isso ele estava ali sabendo responder com sabedoria, com inteligência. Eu acredito que ele já sabia, né? Desde criança ele já sabia que ele veio, ele sabia o seu propósito aqui na Terra. Mas isso aqui não é obra que o Espírito Santo fez ele saber tudo ali, responder e usou a boca dele sem ter nada dentro dele. Não, isso não é bíblico. Isso não é bíblico, porque ele veio como homem para sentir as mesmas necessidades nossas, para passar por tudo que nós passamos. Nós não temos que estudar para aprender, então ele também teve que estudar para aprender. Então é interessante a gente ver isso aqui, porque isso aqui foi realmente, isso aqui está aqui para você se questionar por quê, justamente nessa idade. E aí, se você for lá no Google, você vai achar, porque até hoje em Israel tem essa passagem, né? Essa passagem de criança para adulto, né? Eu não sei como que funciona lá, se a partir dos 12 anos ele pode responder por si, até que ponto que ele pode responder por si. Mas aqui, né, Jesus fala para os pais dele, mas por que vocês estão ansiosos? Por que vocês estão me procurando? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Então agora ele já podia tratar dos negócios do pai. Quando é que uma pessoa pode tratar do negócio do pai? Quando ele é um adulto. E Jesus está dizendo, por que você me procura agora? Eu já posso tratar, eu já estou passando por isso aqui. E se você quiser inteirar mais, vai lá no Google, vai lá na cultura judaica e procura saber, chama Bar Metzivá. Eu vou escrever Jesus, né? O nome desse vídeo vai chamar Jesus Bar Metzivá, que aí vai ficar mais fácil de você procurar e aprender um pouquinho mais. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de aprender. Quando o Senhor Jesus nos dá uma ordem lá em Mateus 28, né, verso 19, que ele fala aí de povo todo mundo fazer discípulo. O que é discípulo? O que é discípulo? O discípulo, ele vem de uma palavra, né, no hebraico, talmid, que significa aluno, aluno, aluno. E era muito frequente, né, ter discípulos. Os rabinos daquela época, eles tinham discípulos, né? Você vê Jesus, que João tinha discípulos. Então, às vezes a gente até acha interessante, né, que Jesus chega e fala com segue-me, e eles vão seguindo, ninguém questiona, larga tudo e segue, né? Eles eram atraídos ali por aquele mestre. E Jesus, então, ele tem vários discípulos, né? Não são somente os 12, são vários. E o que acontece? Essa palavra talmid, ela tem uma raiz do hebraico. O hebraico é muito interessante, porque você forma blocos de palavras. Aquela palavra, você vai dividindo ela e ela vai trazendo outras palavras. São raízes etimológicas, né? E ela tem 3 raízes, que é a palavra sempre, aprender, que é o lomed, o lamad, que é ensinar. O que é discípulo? Discípulo é sempre aprender para ensinar. Então, nós temos que ser discípulos. Então, quando nós somos chamados de cristão na Bíblia, acho que só em 3 lugares somos chamados de cristão, porque no início, né, do cristianismo, aqueles que se convertiam, o primeiro nome deles era do caminho, eles eram chamados os do caminho. Depois de algumas décadas, né, Paulo ele é chamado lá em Antioquia, Paulo e Barnabé, de cristãos. E só tem 3 textos na Bíblia que usa essa palavra cristão, que é Atos 11, 26, Atos 26, 28 e 1 Pedro 4, 16, que fala a palavra cristão. Então, sempre usou mais essa palavra, essa questão de discípulo. Eles estavam acostumados com discípulo.
E o discipulado daquela época é muito diferente do discipulado nosso aqui, né? A pessoa, ela vivia ali com o mestre. E qual que era o objetivo? Qual que era o objetivo desse treinamento? Era transformar o discípulo em seu mestre, a imagem do seu mestre. Mestre de si mesmo, ter a imagem do seu mestre em si, em conhecimento, em sabedoria e em comportamento. Então, por isso eles tinham que estar juntos, em conhecimento, em sabedoria e em comportamento. E para que isso, irmãos? Para que eles fizessem ainda obras maiores, como Jesus falou, né? Como Jesus falou que nós tínhamos o quê? Que nós faríamos obras ainda maiores que ele fez, ou seja, alcançar mais discípulos. Quando Jesus fala que nós faremos obras maiores, não é maior em poder, não, porque o poder é o mesmo, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que usou o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo que nos usa. Mas é maior em números, é maior em número. Hoje nós podemos alcançar muito mais discípulos, nós podemos ter muito mais discípulos. E esse é a nossa missão. A nossa missão não é simplesmente levar a pessoa a aceitar Jesus e largar ela, não. Se fazer discípulo é caminhar junto. Fazer discipular é sempre aprender para sempre ensinar. Então é ensinar. E para ensinar, gasta tempo. Né? A gente vê as crianças na escola para aprender 1 ano, 2 anos, para aprender alguma coisa. Então, assim é o discípulo. A pessoa nasceu de novo, ele acabou de nascer, então ele precisa de todos os cuidados. Ele precisa agora ser discipulado. Então, muitas das vezes a gente acha que, eu entreguei um folheto, fiz missão, eu evangelizei, eu fiz missão. Tudo bem, faz parte. Mas não é simplesmente pegar uma pessoa, né, falar de Jesus para ela muitas vezes até aceitar Jesus e depois deixar, não. Tem que discipular, tem que acompanhar. Por quê? Porque aquela pessoa que aceitou, ela é como uma página em branca. É como Jesus fala, né? Que aquele que quiser dar o reino de Deus tem que se transformar como uma criança. Aí a gente pensa assim, porque a criança ela é inocente? É inocente até certa idade, né, irmãos? A criança não mente? Que não mente, criança mente mesmo. Porque ela tem um coração puro? Até certo ponto, ela tem um coração puro até uma certa idade. Mas o que Jesus quis dizer? Que tem que ser uma página em branca como uma criança. Uma criança é uma página em branca. O que você imprimir nela, ela vai ficar, né? É como essa página aqui, olha, estava em branco, mas aí eu fui e escrevi. E agora não tem como tirar essa escrita. E o que será que nós estamos escrevendo na vida das pessoas que nós ganhamos para o Senhor? Aquela pessoa que eu ganho, ela é uma página em branca. E ela tem que ser imprimida. Ela vai ter impressão na vida dela. Então ela tem que se tornar um discípulo. Um discípulo que vai ser o quê? Discipulado por você, que vai receber a sua impressão. Você vai ter que ir ali ensinar em conhecimento, em sabedoria, em comportamento. Porque não é só falar, não é simplesmente falar, é viver. Né? O discípulo ele vai observar o mestre em tudo. Em tudo. E muitas das vezes não é também trazer respostas prontas, porque Jesus, às vezes, o discípulo perguntava ele uma coisa, ele demorava, ele fazia uma outra pergunta em cima daquela pergunta. Às vezes, ele ficava 1 dia, 2 dias para responder. Ele usava, né, a natureza, ele usava alguma situação ali para ensinar, ou seja, em sabedoria. Era sabedoria. Porque ele queria que aquilo ficasse impresso na vida da pessoa. Que a pessoa ela tivesse ali impressa, que ela realmente pensasse, que ela aprendesse. Então, que nós possamos, eu fico muito preocupada hoje, sabe com o quê? A palavra sendo tirada de dentro da igreja, das igrejas, a escola dominical acabando, né? A palavra já se o culto, a palavra, o tempo menor é o da palavra, às vezes que gasta um tempo enorme com louvor. Precisa ter louvor? Precisa, logicamente, irmãos. Não estou falando mal do louvor, não. Precisa haver louvor, né? Precisamos ter conexão com Deus. O louvor nos leva, o louvor prepara o coração daquele que está ali para ouvir a palavra. O louvor liberta. O louvor é bênção demais. Mas nós não podemos deixar a palavra em segundo plano também.
A palavra ela tem que ser primazia. E a palavra ela tem que ser uma palavra que eu saia dali da igreja ou de onde eu estiver com vontade, sabe? Ruminar aquela palavra, que a semana inteira eu lembro daquela palavra, que aquela palavra possa realmente alimentar as nossas almas, que não seja uma palavra vazia, que não seja uma palavra vinda do homem, mas vinda do Espírito. Do Espírito. Então, eu tenho muita preocupação com relação a isso. Eu vejo como que muitas igrejas estão se perdendo hoje, porque está colocando muita coisa no lugar da palavra. Está tendo muito entretenimento. E nós precisamos voltar para a palavra, para o ensino da palavra, para a simplicidade da palavra. A palavra é simples, o evangelho é simples. Às vezes as pessoas complicam tudo. Então, que nós possamos, assim, ter essa essência. E aquilo que você não entendeu na palavra, vai procurar saber qual que é o contexto. Hoje nós temos acesso tão fácil à internet, a ter conhecimento, verificar se aquele conhecimento é real, se aquilo é confiável. Tem fontes confiáveis que a gente pode consultar. Então, a gente tem tudo nas nossas mãos, mas o diabo tem roubado a semente está sendo roubada. E o que nós temos feito? E será que nós temos procurado aprender? Porque quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, mais eu entendo que eu não sei nada. E que eu preciso aprender, e aprender, e aprender, e aprender, e aprender. Né? Até chegarmos à estatura de varão perfeito. Só vamos chegar a essa estatura o dia que o Senhor Jesus voltar. Aí seremos semelhantes a Ele. Mas enquanto isso, nós temos que nos dedicar a aprender. Amém? Tive um probleminha aqui no final, mas que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida. E eu espero, né, que você possa ter entendido esse texto, que, né, até Jesus Cristo ele se dedicou a aprender. Né? Se ele estava ali respondendo foi porque ele estudou. Tá? E que os pais dele também tiveram a responsabilidade de ensinar. Que nós também, como os pais, tenhamos responsabilidade sobre os nossos filhos, de ensinar no caminho. Amém? Que o Senhor continue abençoando a sua vida.